Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga, gravando mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto. Vamos direto ao ponto, porque não gosto de conversa fiada, meias palavras ou enrolação. Então, pela primeira vez, depois desse ato golpista ou continuidade do golpe ocorrido na Avenida Paulista, em São Paulo, em que todos os oradores que vociferaram o que bem quiseram e entenderam para macularem as instituições, cidadãos e cidadãs públicas de um modo geral, porque esse pessoal, nesse ato da Avenida Paulista, atacou todo mundo, inclusive a incitação aos militares, às Forças Armadas e aos generais. Será que realmente ainda insistem na continuidade dessa tentativa golpista? Será que a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023 não foi o bastante suficiente para esse pessoal? E a pretexto de defender quem praticou os crimes naquele dia, com a violência, com a truculência que foi, será que esse pessoal pedindo a anistia, isso vai dar uma carta branca justamente para que essa senda golpista tenha a devida continuidade? Porque posso afirmar com toda certeza, se fosse num país ditatorial, toda aquela gente teria sido presa antes mesmo de descer do palanque ou logo após ter descido do palanque. Mas isso não ocorreu e esse pessoal teima, insiste em que a gente está vivendo numa ditadura, não tem direito ao livre pensar, não tem direito de falar o que bem quer e entende, porque nesse último ato do dia 6 deste mês, eles disseram tudo que queriam dizer, tudo buscando justamente semear o ódio e esse divisionismo que persiste na nossa sociedade por conta dessa extrema-direita escabrosa. Será que esse pessoal já não fez o bastante para as coisas ficarem da forma como estão, com esse acirramento entre famílias, entre a sociedade, entre amigos, entre pessoas conhecidas? Será que isso já não foi o bastante? Ainda querem mais? Ainda querem revirar este país de cabeça para baixo? Porque é isso que na realidade querem, especialmente um vândalo, um imbecil, hipócrita que se chama Silas Malafaia. Meu Deus. Que praticamente diz ser um pastor de ovelhas e o que na realidade ele mais faz é semear o ódio, mentiras e o divisionismo entre as pessoas, porque, minha gente, nunca vi um pastor fazer o que Silas Malafaia vem fazendo e ainda continua solto, porque num país ditatorial ele já estaria preso com a boca calada há muito tempo. É essa a verdade, ou não? Vamos ler matéria em que até mesmo o general Mourão, que é senador pelo estado do Rio Grande do Sul, disse a respeito da fala de Silas Malafaia no último domingo 6 deste mês. Vamos à matéria e logo depois um trechinho do vídeo em que ele incita os militares e os generais do Exército 4 estrelas. Vamos ler a matéria. Após Malafaia chamar generais de frouxos, Mourão rebate: falastrão.
o senador Hamilton Mourão, Republicanos, Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, criticou o pastor Silas Malafaia por ter ofendido generais do Exército durante manifestação na Avenida Paulista. O que aconteceu? Sem citar Malafaia nominalmente, Mourão chamou de falastrão. O senador, que é general do Exército, disse que o pastor demonstrou total falta de escrúpulos ao ofender os militares. A publicação foi feita por Mourão nas redes sociais hoje, um dia depois da manifestação bolsonarista em São Paulo em defesa da anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na verdade, o Mourão não gostou porque ele, na condição de general e hoje senador da República, porque o Silas Malafaia realmente feriu o brio do Exército Brasileiro e, em especial, dos generais 4 estrelas. Por isso mesmo, da reação dele, de ele ter rebatido a fala de Silas Malafaia. Veja o que ele postou. Ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia aos envolvidos no 8 de janeiro para ofender os integrantes do alto comando do Exército, o falastrão que assim o fez, demonstrou toda sua total falta de escrúpulos e seu conhecimento do que seja honra, dever e pátria. A tríade que guia os integrantes do Exército de Caxias. Mourão também é outro golpista, diga-se de passagem, e participou depois de todo o governo Bolsonaro, embora tenha sido escanteado logo na metade do mandato do ex-presidente. Mas vamos ao vídeo e logo depois meus comentários e considerações finais. Eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Veja bem, minha gente, o próprio general Mourão, que hoje é senador pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Partido Republicanos, não gostou nada do que Silas Malafaia falou a respeito dos generais 4 estrelas, que o chamou no último domingo em sua vociferação de palavreado golpista e atentatório contra a moral de muita gente, desrespeitando as instituições brasileiras e pessoas. O general, na realidade, nada gostou de ele ter se dirigido aos generais, os chamando-os de frouxos. Legal, bem louco, empolgante. E praticamente os incitando a dar um golpe militar, porque é isso que essa turma ainda quer e deseja. Todo aquele pessoal que estava na Avenida Paulista neste último dia 6, na realidade, todo mundo queria realmente uma intervenção militar, um golpe de Estado e que Jair Messias Bolsonaro fosse entronado como ditador do Brasil. Na realidade, o objetivo dessa gente, de todos aqueles que estavam naquele palanque, de todos os que discursaram, foi num só direcionamento contrário à democracia, o Estado democrático de direito, e pedindo justamente uma intervenção militar,
ou então a continuidade do golpe a pretexto de pedirem anistia. Não é anistia para aqueles peixes pequenos que estão lá na papuda, homens e mulheres que bestamente, burramente foram participar tanto ao lado dos quartéis, quanto no seu desenrolar no 8 de janeiro de 2023, que redundou em toda aquela violência, em toda aquela quebradeira, e ainda querem anistia. Não! Que anistia coisíssima nenhuma. Vocês cometeram crimes e por isso mesmo tem mais é que pagar pelos crimes cometidos, porque o que fizeram foi justamente essa tentativa de golpe que, se tivesse sido assambarcada pelas Forças Armadas, quem estaria na grade seríamos justamente nós que temos o pensamento de esquerda. Quantos será que já não teriam desaparecido? Quantos será que já não estariam sendo perseguidos ou até morrido, perdido a vida em nome desses crápulas que ainda insistem em aplicar esse golpe de qualquer maneira e por isso mesmo estão pedindo anistia? Ora, dizem eles em uníssono que vivem uma ditadura. Se a gente estivesse vivendo numa ditadura, todo aquele pessoal que disse tudo que disse naquele dia 6, certamente todo mundo hoje estaria vendo só nascer quadrado, ou não seria dessa maneira? Digam-me aí, cada um de vocês que vierem a assistir esse vídeo, esse pessoal realmente disse os diabos a quatro, inclusive o pior deles foi o Silas Malafaia, que esculhambou o STF, os ministros da Suprema Corte e, em especial, o Alexandre de Moraes. É mesmo, é? Porque, pelo que ele disse, era para ter sido preso logo depois que desceu do palco. É essa a realidade que esses imbecis, esses idiotas não estão vendo de forma alguma. E pior foi o crime cometido por ele, ao incitar os militares, em especial os generais de 4 estrelas, os chamando de frouxos, por eles não tomar nenhuma medida, pelo fato de o general criminoso se encontrar preso, o Braga Neto, que era candidato a vice do Bolsonaro. Então, minha gente, o Silas Malafaia, mais do que nunca, está pedindo para ser preso. Certamente ele quer ser transformado no Martin Luther King lá nos Estados Unidos, que fez a sua luta na década de 50 contra o racismo daquele país. Mas nada tem a ver uma coisa com a outra. A pequenez de Silas Malafaia, como um alcaguete de pastor, jamais chegará à grandeza de um Martin Luther King, que tem um nome cravado na história mundial em defesa da raça negra, em defesa dos menos favorecidos. Então, Silas Malafaia, a sua prisão seria bem-vinda, mas certamente por uma determinada moderação do próprio Supremo Tribunal Federal, não é dessa vez que você ainda será preso, mas pelo menos processado, indiciado pela Polícia Federal e devidamente processado, acredito que no mínimo você deveria, porque você não passa de um lacaio, de uma cascavel venenosa que só sabe destilar veneno ao invés de estar pregando a Bíblia para pastorar as suas ovelhas. Então você de pastor não tem absolutamente
nada. Se inferno realmente existir, você já está nos quintos dos infernos e de cabeça para baixo, porque é isso que você merece. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho, e comente aí embaixo. Você acredita, se a gente estivesse vivendo numa ditadura, o Silas Malafaia teria dito o que disse? Você acredita que os demais oradores também estariam presos ou soltos? Comente aí embaixo também. Você acredita que numa ditadura muita gente chega a fazer vídeos atacando as instituições, especialmente autoridades? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só, e fico por aqui esperando voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.